Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui comigo também está tudo bem, com a ajuda de Deus. E, meus amigos, estou hoje aqui, em um novo vídeo para falar aí sobre um assunto que vem se tornando polêmico, Um dos assuntos ainda mais comentados da internet nos últimos dias, que é o quê? Que é esse novo consignado que o governo tem oferecido aí para a classe trabalhadora, para você que é CLT, pessoal. Então, eu vim aqui, trazer meus pensamentos, minhas ideias, o que eu acho, algumas conclusões que dá para se tirar desse novo empréstimo consignado aí, que o governo tem oferecido à classe trabalhadora, ao CLT. Então, é um vídeo muito importante, Eu espero que você acompanhe aí, que você fique ligado, porque tem muita coisa importante, principalmente se você está aí interessado nesse assunto, principalmente se você, foi uma das pessoas que foi ali, fez uma simulação, para receber esse empréstimo, para adquirir esse empréstimo. É muito importante que você preste atenção, porque tem muita informação bacana, importante, que com certeza vai ajudar você, vai esclarecer um pouco a sua mente sobre esse assunto, se é interessante, se não é, se vale a pena, se não vale. É bom que você fique até o final, tá bom? Talvez não vai ser um vídeo tão curto, porque assim, é um vídeo que eu quero que você tire alguns aprendizados, algumas conclusões. Eu quero te passar alguns pensamentos, e algumas conclusões que dá para tirar. Então, talvez seja um vídeo aí com mais de 5 minutos, Mas é importante que você fique, Eu acho que esse tipo de vídeo é um vídeo que vale a pena você conferir por mais de 5 minutos, principalmente se você está interessado nesse assunto. Até porque, para as pessoas que desejam ter uma boa educação financeira, estados acima da média, às vezes você vai precisar mais do que um vídeo de 5 minutos, tá bom? Então, vem comigo, fique atento, que vai ser muito bacana, vai ser muito importante, tá bom? E se puder, se inscreve no canal, se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve no canal, vem com a gente, ativa o sininho de notificação, para não perder nenhum conteúdo, para não ficar por fora de nada. É conteúdo que agrega de valor, que te incentiva, que te motiva, que te instrui, e aqui o meu prazer é poder contribuir com você com essa educação financeira, te ensinando sempre alguma coisa a mais, tá bom? Então, vem com a gente, que é só progresso. Bom, pessoal, para quem não sabe, o governo lançou aí recentemente, há alguns dias atrás, esse novo projeto, que é o quê? Que é esse empréstimo consignado para a classe trabalhadora, o famoso CLT, tá bom? E como é que isso tem funcionado? Se você ainda não sabe, não se inteirou do assunto, ele tem oferecido, esse empréstimo, essa simulação, por meio da carteira de trabalho digital. Isso mesmo, você, trabalhador, que tem na sua carteira de trabalho digital, você entra no aplicativo, logo na primeira página vai estar estampada, crédito ali, empréstimo consignado para CLT. E você consegue clicar ali, e fazer simulações, colocar ali o valor que você precisa, quanto você pode pagar por mês, quanto tempo você deseja pagar, e ele traz ali algumas simulações e te concede aí, a oportunidade de contratar esse empréstimo consignado, que vai, ser descontado ali diretamente na sua folha de pagamento. Ou seja, crédito consignado, empréstimo consignado, a garantia é o quê? É o seu ganha-pão, é o seu salário que está ali como garantia, e por isso o governo promete, um juros mais baixo, Você vai ver juros mais baixos, Você vai entender daqui para frente porque que esses juros, não é tão baixo assim também, Não é algo que dá para você desconsiderar, tá bom? Bom, alguns pontos muito importantes que vale a pena a gente aqui colocar é o seguinte: primeira coisa, empréstimo, pessoal. Empréstimo nada mais é do que uma dívida, certo? A partir do momento que você adquirir um empréstimo, seja ele consignado ou não, você adquire um empréstimo, a partir daquele momento você acaba de adquirir uma dívida. Então, o governo tem o quê? O governo tem oferecido, por meio do aplicativo da carteira de trabalho digital, o quê? Ele tem oferecido para você uma dívida, para que você se endivide. Essa é a mais pura verdade. Pera aí, Thiago, você está falando então que isso é algo negativo? Calma, a gente vai chegar lá, Tem alguns pontos positivos e tem alguns pontos negativos. Porém, você tem que entender o seguinte: empréstimo, consignado ou não, é uma dívida. Você vai adquirir ali algum valor e que com certeza você vai pagar um valor bem acima, bem mais alto daquele valor que você está adquirindo. Então, ou seja, é uma dívida maior do que o valor que você está pedindo ali emprestado, seja para o banco que for, sempre vai ser um valor maior, porque trata-se de empréstimo, trata-se de uma dívida, tá bom? Então, ou seja, empréstimo é uma dívida. E sendo uma dívida, o que eu vejo? Eu vejo que o empréstimo, ele nunca é algo positivo, O que eu penso? O empréstimo, ele nunca vai ser a melhor opção para você. Espero que você me entenda. O empréstimo, ele é uma dívida que você vai adquirir e vai pagar um valor muito maior do que o valor que você está contratando. Então, o empréstimo, ele nunca vai ser a sua melhor opção, certo? O empréstimo vai ter alguns momentos ali pontuais, que eu posso, de repente, aqui pontuar algum com vocês, que naquele momento pontual, ele pode ser a sua opção menos ruim. Isso aí pode acontecer, De repente você está passando ali por um momento ali pontual, algo ali bem específico, que o empréstimo, naquela ocasião, é a sua opção menos ruim. Por exemplo, suponhamos aqui uma situação de grave doença, onde vai ser preciso fazer uma cirurgia de emergência e você não conseguiu ali a cobertura do SUS, o que não é muito difícil de acontecer, você vai precisar dispor de algum valor para socorrer ali, um ente querido seu, algum parente, alguém da sua família, Por exemplo, nesse ponto específico, se você adquirir uma dívida, é a opção menos ruim.
Afinal de contas, o que é mais grave? O que é pior? Você adquirir uma dívida com juros altos ou você perder um ente querido, uma vida? Obviamente que nesse caso, você adquirir uma dívida, seja ela os juros que for, é a opção menos ruim, né? Ou seja, não que seja a melhor opção. A melhor opção seria o quê? Seria você ter uma cobertura do Estado, seria o SUS ter condições de atender, fazer a cirurgia de emergência e resolver o seu problema ali de saúde. Porém, nem sempre isso vai ser possível. Então, nessa ocasião, né, você adquirir uma dívida a juros altos seria a opção menos ruim. Mas entenda, nunca é a melhor opção. Sempre teria uma melhor opção, porém, nem sempre essa melhor opção é possível. Outra ocasião, você está numa situação ali onde você está vendo ali a sua família a ponto de ser despejado, certo? Você chegou numa condição que você não está conseguindo ali arcar, né, com o seu aluguel, com seus compromissos, e você está ali, né, a ponto de sua família ser despejada, ser colocada na rua. Nessa ocasião, qual que é a opção menos ruim? Certamente, você adquirir uma dívida com juros altos, nesse caso, é uma opção menos ruim do que? Menos ruim do que você ver a sua família aí sem ter um teto em cima das suas cabeças, certo? Então, nesse caso, a opção menos ruim seria você adquirir uma dívida a juros altos, ou seja, momentos bem específicos. Teria, né, que aí, nesse caso, justificaria você adquirir uma dívida a juros altos. Teria uma terceira alternativa, né, que eu podia colocar para vocês, que é o seguinte: suponhamos que você, por algum motivo, você já possui uma dívida com juros muito alto, né? E nesse momento está sendo oferecida a você uma dívida com juros mais baixos do que a sua primeira dívida. Tá entendendo? Você já tem um empréstimo com juros mais elevado e agora está sendo oferecido para você uma oportunidade de quitar totalmente essa primeira dívida e passar a pagar juros mais baixos nessa ocasião. Porém, nesse caso, você vai ter que ter uma boa educação financeira, vai ter que fazer contas, soma daqui, tira dali, para chegar à conclusão que se realmente vale a pena. Não são todos os casos o empréstimo que cobre o outro que vale a pena. Às vezes não vale a pena, né? Mesmo que o juros seja um pouco mais baixo, nem sempre vai valer a pena. Tudo depende do quanto você contratou, do quanto você já pagou, do quanto você vai contratar, o tempo que vai demorar para pagar. Tem várias variáveis, mas pode ser que aconteça algum caso e nesse ponto vale a pena por quê? Porque você vai conseguir quitar totalmente a primeira dívida com juros absurdos e contratar uma nova dívida com juros um pouco menores. Então, em alguns casos, pode ser também uma decisão razoável. Porém, é o que eu sempre digo, adquirir uma dívida, adquirir um empréstimo, nunca vai ser a melhor opção, sempre vai ser a opção menos ruim. O problema que eu vejo é que nós, brasileiros, de uma forma geral, nós não temos a educação financeira para saber lidar com esse tipo de coisa. Veja só, observe aqui, ó. Essa aqui é uma reportagem do Portal Terra, né? Veja aqui, ó, empréstimos consignados para a CLT já fechou 237,2 milhões em contratos. Eu te pergunto, será que todo esse dinheiro está sendo utilizado nessas situações de alta gravidade que eu expus aqui para vocês? Eu duvido. Eu duvido por quê? Porque, infelizmente, nós, o povo brasileiro, não temos a educação financeira que precisaria, necessária para lidar com esse tipo de oferta. Nós não temos educação financeira nas escolas. A maioria das famílias não tem uma base financeira boa para dar educação financeira aos seus filhos e a gente entender que isso aqui não é bom. Adquirir dívida não é legal. O que eu vejo que acontece muito? Chega uma situação dessa, onde o governo te apresenta essa proposta, né, para que você adquire uma dívida, a pessoa, o que ela pensa? Olha, é agora. É o que eu precisava para trocar aquele sofá da sala que já faz tempo que a gente quer trocar. Vai lá, pega 5, 6 mil para trocar o sofá da sala. Aí na cabeça dele, ele gastou 5, 6 mil para comprar um sofá novo, mas na verdade ele gastou 11, 12. Porque o valor que ele vai ter que pagar lá na frente para aquele sofá é muito mais alto do que ele adquiriu, certo? Ou, é a que a gente precisava agora a gente vai conseguir, né, comprar aquela TV de 62 polegadas que a gente queria tanto e não conseguia. Agora é a oportunidade, né? Ou seja, não são para situações de extrema gravidade. Eu vi até pessoas falando o seguinte: vou pegar esse empréstimo do governo, né? Vou adquirir essa dívida, que aí eu vou conseguir dar entrada para trocar de carro. Veja só, o pensamento da pessoa, ela está adquirindo uma dívida, né? Colocando como garantia o seu ganha-pão, né? A sua sobrevivência, o seu salário, para que com esse dinheiro do empréstimo ela adquira uma outra dívida, que seria as prestações para trocar de carro. Observe qual que é a chance disso dar certo, porque eu entendo assim, se essa pessoa, até hoje, ela não conseguiu juntar o dinheiro para dar entrada, para trocar de carro, é porque ela não tem condições para isso agora, né? Ela não tem condições para isso agora. Ou seja, mas ela vai adquirir uma dívida para, com o resultado dessa dívida, ela adquirir uma segunda dívida. Ou seja, vai dar ruim e não vai demorar muito para dar ruim, tá bom? Então, ou seja, nós não temos educação financeira para saber lidar com essas oportunidades. E ainda mais aparecem pessoas como, por exemplo, a Gleisi Hoffmann falando, pessoal, apertou o calo, o juros está alto, pegue o empréstimo do Lula. Não, pessoal, não pegue. Não pegue. Empréstimo é adquirir uma dívida. Você só adquire uma dívida a juros altos em situações extremamente graves, onde não existe outro tipo de saída. São nesses momentos em que você vai
lidar com um empréstimo. É para isso, né, que deveria, e só para isso que deveria acontecer. Porém, a gente vê aqui um absurdo, né? Temos aqui outra informação também, ó, números de simulações. Deixa eu ver se, segundo os dados da DataPrev, divulgados pelo Ministério do Trabalho, foram feitas até amanhã de terça-feira mais de 60 milhões de simulações, certo? Por meio da carteira de trabalho digital. Destas, 7,92 milhões resultaram em pedidos de proposta. Ou seja, essa quantidade é bastante preocupante. Até porque nós temos o quê? Nós temos o cenário atual do Brasil. Taxa Selic alta, taxa de juros alta, inflação nas máximas. Ou seja, mais dinheiro na mão do povo tende a pressionar, vai fomentar o consumo e pressionar ainda mais a inflação, né? Ou seja, algumas pessoas me criticam porque, assim, quando eu falo que ter mais dinheiro na mão nem sempre é a solução dos seus problemas. Por quê? Porque eu sempre falo, não adianta você estar cheio de dinheiro se o seu dinheiro não vale nada. Então, assim, soltar dinheiro na mão da população nem sempre vai estar te ajudando, porque você vai estar fomentando o consumo, a inflação vai estar cada vez mais subindo e o seu dinheiro vai valer cada vez menos. Tome como exemplo Venezuela, Argentina, países que estão com a inflação absurda. A Argentina tem melhorado nos últimos tempos, mas está com a inflação absurda. Ou seja, na Venezuela, o problema da Venezuela não é falta de dinheiro. Dinheiro lá tem, e tem muito. Dinheiro tem muito. O problema é que o dinheiro não vale nada, né? Ou seja, muito dinheiro nem sempre é a solução para os problemas financeiros de um país. Entenda, você ter mais dinheiro na mão, se esse dinheiro não vale o que ele deveria valer, nem sempre é a solução, tá bom? E mais dois pontos aqui que eu quero chamar a atenção, pessoal, para o quê? Para a gente encerrar e não ficar também longo demais, comprido demais, é o seguinte, primeiro ponto, né, a questão dos juros. O governo traz isso como se fosse, né, uma... Veja, pessoal, entenda, isso aqui não é um vídeo para falar mal do governo, nem para falar bem, né? Eu aqui, independentemente de governo, eu estou tirando as minhas conclusões da situação do que está sendo oferecido. Se fosse o Lula, se fosse o Bolsonaro, qualquer um, as conclusões seriam a mesma. Então, assim, não é falando mal de governo, não é achincalhando o governo atual, por mais que eu não goste, aqui a questão não é essa. A questão é o quê? É pontuar o que está sendo oferecido para o trabalhador CLT, tá bom? Tá, e o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, pessoal, é a questão dos juros. Eu vou deixar aqui para vocês um print de uma simulação que eu mesmo fiz. Eu sou trabalhador CLT, assim como a maioria de vocês, então eu fui lá, né, por curiosidade, e fiz uma simulação até para poder trazer para vocês esse conteúdo. Veja só, eu simulei aqui, ó, eu só apaguei aqui, pessoal, o nome da empresa que eu trabalho, porque eu acho que não tem necessidade de expor a empresa aqui, né, nesse momento, não é apropriado para isso, tá bom? E deu aqui um valor máximo, né, que eu poderia pagar de parcela, e veja, eu simulei, né, como se eu fosse pegar 10 mil reais emprestados do governo e que eu queria pagar, né, em 48 vezes. Veja só, né, eu estaria pegando aqui um valor de empréstimo de 10 mil reais e eu teria aqui, né, um valor total a ser pago de R$19.137,60 a um juros de 3,04 ao mês. Aonde, pessoal? Aonde que isso aqui é um juros pequeno? 3,04 por mês é um juros absurdo. Que ajuda é essa do governo que vai te cobrar um juros de 3,04 ao mês? É um juros absurdo. Veja, eu estaria pagando aqui em 4 anos, sim, seria em 4 anos, porém, eu estaria pagando praticamente o dobro do que eu adquiri. Eu vou adquirir 10 mil reais emprestados para pagar 19, quase 20, ou seja, é quase o dobro, ou seja, não é uma taxa de juros que dá para você desconsiderar, não é um juros baixinho, né? Desse tipo aqui de ajuda, eu quero a distância, eu quero ficar bem longe, não é ajuda, isso aqui é um juros absurdo, certo? E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês antes de encerrar, que me deixa ainda mais insatisfeito com essa proposta, é o seguinte, pensa comigo, pessoal, desde quando o governo tem dinheiro? Fala para mim, o que o governo produz? O que o governo do Brasil, seja ele quem for o governante, aqui não estou falando do atual presidente, seja quem for o governante, o governo não produz nada. O governo por si só não tem dinheiro, o governo não tem recurso. Todo e qualquer recurso que chegue na mão do governo, ele tem uma fonte, que é o quê? Que é o contribuinte. São os impostos das pessoas físicas, são os impostos das pessoas jurídicas, ou seja, é o dinheiro do contribuinte que passa pela mão do governo. O governo por si só não tem dinheiro para oferecer empréstimo para ninguém. Então veja só a que ponto que chega, né, a minha indignação. Esse dinheiro que o governo está te oferecendo como empréstimo é o seu dinheiro. Ou seja, ele está pegando o seu próprio dinheiro e te oferecendo para você a um juros de 3,04 por mês. Que ajuda é essa? Porque o governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo, que está na mão do governo, é o dinheiro do contribuinte. É o seu dinheiro dos impostos, é o seu dinheiro do FGTS, é o seu dinheiro do imposto de renda, que está lá. Então ele quer pegar o seu dinheiro, emprestar para você mesmo, a um juros de 3% de mais de 3% ao mês, o que é um absurdo, pessoal. É por isso que eu não vejo isso com bons olhos, não concordo, né, com esse empréstimo, e eu poderia te orientar o quê? O meu conselho, evite ao máximo, a não ser uma situação de extrema gravidade, não compensa, não vale a pena
adquirir esse tipo de empréstimo consignado, porque não, isso aqui não é ajuda. A ajuda fosse o seguinte, o governo falar assim, olha, a situação está difícil, apertou o calo, eu vou te liberar o seu FGTS, que é seu, o seu fundo de garantia, para você sacar uma porcentagem dele para ajudar você a aliviar suas contas, né? Não, mas ele fala o quê? Se apertou a sua situação, se está difícil pagar as contas, entre numa outra dívida que eu te empresto o seu dinheiro para você pagar juros para mim, né? Um juros altíssimo. Isso não faz sentido na minha cabeça, não funciona, na minha cabeça não entra e não. Para mim, isso aqui não é uma boa opção para seu ninguém, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Esse papo que eu queria bater com vocês. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, te orientado, né? Esclarecido um pouco aí a sua mente. Volto a frisar, eu não tô aqui para falar mal do governo, eu não tô aqui para falar contra o Lula. Eu quero que esse país dê muito certo, eu quero que esse governo acerte cada vez mais a mão e que o país rume no sentido correto. Porém, essa oportunidade aqui, esse tipo de empréstimo aqui sendo oferecido, para mim, é cilada, não vale a pena, não compensa e não é algo legal para o momento que o país está enfrentando, tá bom? Deus abençoe muito você, seus investimentos e falou, valeu.